Comigo aqui já está o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, vocês sabem que é cardiologista intervencionista e, aliás, hoje nós vamos falar sobre tratamento de angina e infarto por catéter com implante de stent. Vamos começar explicando isso e depois a gente também tem fotos que o senhor quer ir explicando e comentando aqui com a gente. Exatamente. Então nós já falamos sobre doença coronariana várias vezes e o tratamento hoje em dia da maioria dos casos de pessoas que têm obstrução de coronária é feito de maneira não invasiva, né, sem precisar abrir o peito, como há muitos anos atrás, através da angioplastia, que é uma dilatação com balão, seguida do implante de uma prótese metálica, que é o chamado stent coronário. Então, existem vários cenários dentro da doença de coronária no qual o implante de stents pode ajudar os pacientes. Por exemplo, pacientes que têm angina apenas aos esforços, então tem uma limitação, começa a fazer alguma atividade física, subir 2, 3 lances de escada, tem que parar porque sente uma dor no peito. Então, nesses pacientes que são estáveis, como a gente chama, só tem dor em determinada situação de esforço físico, o implante dos stents pode eliminar esses sintomas, melhorando a qualidade de vida e, consequentemente, a tolerância ao esforço, permitindo que a pessoa possa ter uma vida normal, certo? No espectro um pouco mais grave, que seriam os quadros instáveis, em que a pessoa está tendo uma dor em repouso prolongada, o chamado pré-infarto, popularmente chamado pré-infarto. Bom, nesses casos, a intervenção com angioplastia coronária e implante de stents, ela reduz o risco desse pré-infarto evoluir para um infarto e também o risco de morte desses pacientes. Bom, já podemos rodar as fotos, né? Podemos rodar as fotos que são exemplos sobre isso. Isso, porque daí a gente vai explicando melhor com as fotos. Aí, ó. Aqui é para mostrar o acesso pelo punho, pela artéria radial, que eu sou um dos pioneiros no nosso país. Aliás, já ia dizer, exatamente. O senhor é o pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Nessa técnica, que é menos invasiva, recuperação mais rápida, o paciente não precisa ficar em repouso deitado depois. Então, hoje em dia, a gente usa essa via de acesso para qualquer procedimento, seja eletivo, seja de urgência. Aqui, nesse caso, nesse exemplo, a gente vê um paciente com angina instável, que tem 3 coronárias, uma trifurcação comprometida, e no outro quadro, no quadro da direita, a gente vê após o implante dos stents. Então a diferença é marcante, né? O sangue consegue agora fluir normalmente pelos 3 vasos. E aqui é um paciente com infarto do miocárdio em evolução. Nesses casos, como a gente chama, tempo é músculo, então a gente tem que fazer isso nas primeiras 6 horas de início dos sintomas. A gente vê uma coronária direita ocluída no painel da esquerda e depois da recanalização, como a gente chama, com o implante do stent coronário, a gente consegue ver toda a coronária enchendo e isto salva músculo e salva a vida do paciente. A mortalidade, quando a gente faz angioplastia com stent no infarto do miocárdio, a mortalidade é em torno de 2, 3%, contra 7, 8% se for mantido um tratamento convencional, sem a intervenção. E é vida normal depois dessa técnica? Sim. Há pacientes que têm angina estável, por exemplo, eu, na maioria dos casos, costumo dar alta para o paciente no mesmo dia, ele faz de manhã o procedimento, vai embora para casa de tarde, a partir do dia seguinte, vida normal. Os pacientes que têm quadros instáveis, eles normalmente estão internados no hospital, geralmente em unidade de terapia intensiva. Então, normalmente, num paciente que tem uma angina instável, ele fica 24 horas, 36 horas hospitalizado e depois é liberado. No infarto do miocárdio, a gente mantém o paciente um pouquinho mais de tempo no hospital, geralmente 48 a 72 horas, porque no infarto é uma situação mais grave, existe perda de músculo cardíaco, né? Então o paciente pode eventualmente apresentar alguma arritmia que precisa ser tratada no hospital. E depois os exames, assim, frequentemente a pessoa tem que voltar, existe uma manutenção? Não, o acompanhamento cardiológico é fundamental, né? Para a gente evitar que um novo quadro possa acontecer ou que pequenas placas não obstrutivas das coronárias possam eventualmente progredir e causar problemas no futuro. Então, o acompanhamento clínico médico é fundamental e, eventualmente, também se pede algum exame, um teste ergométrico, uma cintilografia e outro exame de imagem para ver como é que está indo a evolução do paciente. E as pessoas fazem a seguinte pergunta sempre, mas quem coloca stent, então, tem uma cardiopatia grave? Não. Isso é uma pergunta muito comum e, frequentemente, os pacientes vêm no consultório querendo um atestado que ele tem cardiopatia grave. Não.
Por quê? Porque a gente resolve o problema e a vida passa a ser normal. Então, um paciente que está infartado, por exemplo, que vamos botar o extremo mais grave, que poderia ter uma perda brutal de músculo cardíaco e evoluir depois com quadro de insuficiência cardíaca, falta de ar, cansaço, ele simplesmente fica com a função ventricular preservada, com uma área muito pequena que não funciona, mas a função global do coração se mantém. Então isso faz com que a sobrevida dele a longo prazo seja igual a de uma pessoa que nunca teve infarto, por exemplo. Tá bem, acho que ficou bem explicado, né? Obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até sábado que vem com o nosso próximo tema.